Seguimos aqui nas nossas aulas a respeito das alianças divinas, da introdução às alianças divinas. Já estamos aí na nossa 8ª aula dentro desse tema e nós terminamos na última aula de analisar as alianças divinas como uma sucessão genealógica, que contempla a ideia das promessas de Deus sendo amplificadas de geração em geração. Hoje, porém, nós vamos nos dedicar à unidade dessas alianças que incorpora a nova aliança, que é encontrada em ampliação até a nova aliança. Ela se estende à nova aliança. A nova aliança, prometida pelos profetas de Israel, não aparece como uma unidade distinta de aliança. Não é uma outra aliança. Muito pelo contrário. Ela não aparece como essa unidade distinta, não relacionada com as administrações anteriores de Deus ou assim por diante. Ao contrário, a nova aliança, como foi prometida a Israel, representa o cumprimento consumado das alianças anteriores. Ou seja, as promessas das alianças anteriores encontram o seu cumprimento na nova aliança. A revelação orgânica da nova aliança, com as alianças feitas com Abraão, Moisés e Davi, encontra o seu desenvolvimento explícito tanto nas profecias do Antigo Testamento concernentes à aliança, quanto nas realizações do Novo Testamento dessa aliança sendo consumada. De qualquer uma das duas perspectivas, a nova aliança não pode ser entendida de nenhuma outra maneira, senão como realização das projeções proféticas encontradas nas alianças abraâmicas, mosaica e davídica. A clássica profecia de Jeremias relaciona claramente a nova aliança à sua predecessora mosaica. Nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 31, nos versos 31 em diante, o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei na casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o texto continua com as belezas dessa aliança. Essa nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não será igual à aliança mosaica a seus aspectos externos. Mas a lei de Deus revelada a Moisés será escrita no coração. Não tem mais a ver com as tábuas, tem a ver com a tábua de carne, o coração humano. Embora então a essência da lei seja a mesma, o modo como ela vai ser administrada será diferente. A forma pode mudar, mas a essência da nova aliança, da profecia de Jeremias, se relaciona diretamente com a aliança da lei feita no Sinai. No caminho seguinte, Jeremias combina a referência à nova aliança com alusão à antiga aliança feita com Abraão. Deus plantará fielmente seu povo na terra. É isso que nós lemos lá em Jeremias 32:41. Porém, ao mesmo tempo, ele lhes dará um coração e um caminho para que o temam para sempre. Ou seja, Deus vai plantar esse povo fielmente na terra e Deus vai dar as condições para que esse povo o adore de maneira correta. Deus vai preservá-los. Mediante então o entrelaçamento dessas referências, o profeta combina a aliança abraâmica com a nova. Essas duas alianças se unem para formar uma única expectativa para o povo de Deus. O profeta Ezequiel, por outro lado, também vai relacionar a nova aliança com as administrações anteriores de Deus.
nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 34, os versos 20 em diante, as seguintes palavras: por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgareis entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então, vejam só. Quando nós lemos esse texto de Ezequiel 34, dos versículos 20 em diante, nós percebemos que esse texto está se referindo a uma aliança de paz que Deus ainda vai estabelecer com Israel, naquele contexto. Deus vai colocar sobre eles um pastor, e ele denomina esse pastor de seu servo Davi, que será como um príncipe sobre eles, como nós lemos nos versos 23 e 24. Assim, a perspectiva da nova aliança se funde à antiga aliança davídica. Essa é uma promessa da nova aliança, mas o Senhor Deus está fazendo referência à antiga aliança, a aliança passada, a aliança em Davi. Numa segunda notável passagem que nós podemos encontrar no profeta Ezequiel, o profeta acaba combinando as alusões da aliança abraâmica, mosaica, davídica, com uma palavra de profecia concernente às expectativas pactuais futuras de Israel. Nós encontramos o que Ezequiel diz por inspiração divina, em sua antecipação, o dia em que, lá em Ezequiel 37, 24 a 27, o dia em que o Senhor Deus fará essa aliança. Então, leamos o texto. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e os porei no meu santuário, no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja só, meus amados irmãos, esse texto de Ezequiel 37, ele nos demonstra várias associações que o profeta faz com a aliança davídica, com a aliança mosaica, andar nos juízos, guardar os estatutos, observar as leis. Aliança mosaica, o servo Davi reinará sobre eles, aliança davídica e nova aliança, obviamente. Habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, aliança abraâmica. Ou seja, nós vemos um padrão de continuidade. Quando o profeta anuncia uma nova aliança, ele anuncia essa nova aliança em conexão com todas as alianças consecutivas passadas. Ou seja, a unidade das alianças incorpora também a nova aliança. Todas essas três alianças antigas se combinam numa única ordenança divina. Todas as promessas de Deus se consumam mediante a nova aliança. Todas elas. Essas passagens proféticas relacionam as alianças abraâmica, mosaica e davídica à expectação pactual futura de Israel. Essa expectativa futura, então, está dentro dessa mensagem profética. A nova aliança não aparece nas promessas do Antigo Testamento como alguma novidade anteriormente desconhecida ao povo de Deus. A novidade dessa nova aliança diz respeito ao cumprimento das alianças passadas. Ao contrário
de ser uma coisa desconhecida, a nova aliança representa a fusão de todas as antigas promessas pactuais em termos de uma expectativa, de uma expectação futura. Até onde diz respeito à história do povo de Deus no Antigo Testamento, as estipulações e expectativas da nova aliança nunca encontram uma realização. As profecias concernentes à restauração à terra da promessa receberam um tipo de mini realização por ocasião do retorno do exílio, certo? Quando o povo de Israel volta lá, liberados por Ciro, é uma pequena realização, mas não é a realização final. Israel voltou à terra expirados os 70 anos do cativeiro, que foram profetizados a respeito do cativeiro, porém essa restauração em pequena escala, embora foi significativa, dificilmente pode ser entendida por nós como cumprindo as magnificentes expectativas que existiam, que foram descritas pelos profetas de Israel. Não foi antes das glórias da era do Novo Testamento que a nova aliança recebeu seu estabelecimento formal. Mediante o ministério do Filho de Deus encarnado, a nova aliança finalmente trouxe à fruição as promessas da aliança abraâmica, mosaica e davídica. Não antes disso. Jesus Cristo indica o momento da inauguração formal da nova aliança por ocasião da instituição da refeição da aliança da ceia do Senhor. Tomando o cálice, ele declara: este é o meu cálice, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22:20. Nesse momento crucial da história, Jesus comunica por palavra e ato que a distribuição deste cálice, representando o seu sangue, deve ser entendido como uma cerimônia de inauguração da nova aliança. A aliança não era mais só uma promessa a ser visualizada, era uma realidade a ser desfrutada agora. O cristão celebra a realidade desse novo relacionamento pactual cada vez que participa da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo reconhece que essa ceia é a festa da aliança quando ecoa as palavras do Senhor Jesus concernentes à nova aliança, lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, verso 25. O escritor aos Hebreus também reconhece o cumprimento dessas novas promessas pactuais para a era presente, quando ele cita a profecia de Jeremias em dois momentos, lá em Hebreus 8, dos versos 6 a 13, e em Hebreus 10, dos versos 15 a 18. Nos seus comentários contextuais, o escritor relaciona a melhor aliança da era presente com a nova aliança profetizada em Jeremias. O autor de Hebreus faz isso. E de maneira muito incisiva, ele indica que a palavra de Jeremias concernente à nova aliança é a palavra do Espírito Santo testemunhada a nós agora, no nosso tempo. Assim, a gente pode concluir que as alianças abraâmica, mosaica e davídica se cumprem na realidade da nova aliança dos dias atuais. As alianças de Deus através das eras são uma unidade. Essa unidade encontra esplêndido testemunho no caráter consumador da nova aliança. E a gente pode perceber ainda, irmãos, que essa unidade se estende às alianças que foram feitas com Noé e Adão. Até aqui, as alianças com Abraão, Moisés e Davi foram vistas por nós como organicamente relacionadas. Essas três alianças foram vistas como tendo encontrado a sua consumação combinada na nova aliança. Mas a gente deve se perguntar aqui: como as administrações da aliança antes de Abraão se relacionam com essas alianças posteriores? A unidade da aliança de Deus inclui as alianças feitas com Noé e com Adão? São boas perguntas a serem feitas. A aliança com Noé, porém, fornece para nós a estrutura preservativa pela qual o propósito de Deus de redimir um povo para si deve ser realizado. Enquanto existir terra, diz o texto, as disposições da paciência de Deus com relação ao homem pecador
delineadas na aliança com Noé continuam em vigor. É isso que nós lemos em Gênesis 8:22. Ainda hoje, permanece estabelecida a regularidade das estações por causa das palavras da aliança de Deus com Noé. Enquanto existir sol e chuva, frio e calor e assim por diante, o Senhor manteria sua aliança. E essas regularidades preservadoras vigoram ainda nos nossos dias. Essa antiga aliança ainda fornece a estrutura na qual a redenção deve se cumprir. É isso que nós encontramos. De maneira muito semelhante, a maldição proferida logo depois da queda do homem foi, ao mesmo tempo, um compromisso assumido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso no sentido de redimir um povo para si. Esse compromisso que foi feito do Senhor Deus com Adão em pecado continua a ter relevância. O apóstolo Paulo, de forma dramática, em sua carta aos Romanos, acaba aludindo ao compromisso pactual de Deus para garantir o triunfo da semente dos remidos sobre Satanás. Romanos 16:20 diz que o Deus de paz esmagará Satanás com o seu poder sobre os nossos pés. Uma clara alusão a Gênesis 3:15. As palavras de compromisso de Deus ditas primeiro à serpente têm uma relevância permanente até os dias de hoje. Finalmente, devemos considerar a questão da relação da aliança estabelecida na criação com a aliança redentora de Deus. A gente precisa reconhecer que certos aspectos-chave da aliança de Deus com o homem antes da queda terminaram com a entrada do pecado. Por exemplo, Adão não está mais em seu estado original de inocência, como se todo homem subsequente encarasse a mesma opção de escolher entre comer o fruto ou não. A gente não tem essa opção. Isso não se enquadra a nós. Isso não está posto na nossa experiência. Não obstante, o homem continua a existir ao longo dos tempos como um ser feito à imagem de Deus, com certas obrigações para o Criador. Apesar da nossa imagem estar bem desconfigurada, da imagem de Deus estar bem desconfigurada em nós ainda temos obrigações para com o Criador. Ainda temos a nossa responsabilidade de nos multiplicarmos, de dominarmos a terra, de trabalhar com as nossas mãos para a glória do nosso Criador e Redentor. E por causa desse relacionamento contínuo que existe entre a criatura, nós, e o Criador, o nosso Deus, também pode ser dito que a aliança original de Deus com o homem continua a ter relevância permanente. A relação pactual estabelecida pela criação permeia toda a história relativa à obra de Deus de constituir um povo para si mesmo. É isso que nós podemos perceber na estrutura do texto bíblico. Concluindo, então, a estrutura de aliança da Escritura manifesta uma maravilhosa unidade. Deus, ao juntar um povo para si mesmo, jamais muda. Por essa razão, as alianças de Deus relacionam-se organicamente umas às outras. De Adão a Cristo, uma unidade de administração pactual caracteriza a história do tratamento de Deus com o seu povo. Isso é uma maravilhosa verdade. É uma maravilhosa bênção a respeito da forma como Deus decide redimir o homem. Que Deus os abençoe. Até a próxima aula.